Boa noite! Hoje uma live muito especial com a minha querida convidada, doutora Larissa, mastologista, que vai trazer informações muito especiais para você que está enfrentando o câncer de mama, para você que conhece alguém que tem câncer de mama. Ela já entrou e eu, sem mais delongas, vou puxar aqui, fazer o convite para ela iniciar a live conosco. Então, ela vai aceitar o convite e a gente vai dividir tela aqui nessa noite especial. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ale. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito contente de participar aí das suas lives. Eu que agradeço. É um grande privilégio para mim ter pacientes com a senhora. É um grande privilégio para mim dividir live com a senhora, exatamente porque eu acredito, doutora, que o tratamento do câncer ele deva ser multidisciplinar. Eu acho que a única pessoa sozinha que consegue lidar com câncer é Deus. Aqui na Terra é muito importante que a gente tenha essa parceria, tenha esse contato com profissionais de excelência. É a maneira que eu vejo a senhora e eu que fico honrado aqui por essa oportunidade, viu? A senhora está me vendo e ouvindo bem? Super bem, Ale. A conexão tá boa, tô te vendo bem, ouvindo também tudo certinho. Que legal, que legal. Doutora, eu vou pedir para a senhora se apresentar. Ninguém melhor do que a senhora sabe melhor o seu currículo. Então, apresente-se para a minha audiência, por favor. Tá joia. Bom, eu sou Larissa, né? Sou médica mastologista, como você já me apresentou. A mastologia é a especialidade que cuida, né, da parte cirúrgica do câncer de mama. Nós fazemos o rastreamento e o diagnóstico também da doença e as orientações de prevenção, né, Ali? Também como você, eu acredito muito na equipe multidisciplinar para tratamento do câncer de mama, né? E a minha formação é da USP aqui de Ribeirão Preto, e tenho mestrado, doutorado aqui pela faculdade e atuo já na área há mais de 10 anos, cuidando Que, das pacientes. que legal. E, doutora, me fala uma coisa que eu percebo bastante, né? Nós temos pacientes em comum, eu faço suporte nutricional para algumas pacientes suas. Como é que é o acompanhamento de uma paciente que não faz nenhum tipo de suporte nutricional e a paciente que tem um bom acompanhamento nutricional? Como é que a senhora vê a continuidade desse tratamento? O que a senhora enxerga? Muito legal esse assunto, assim, para a gente, né, introduzir a nossa conversa, porque esse foi o ponto que me fez me aproximar mais de você. Foi notar a diferença das pacientes que têm o suporte nutricional das que tentam enfrentar essa jornada sozinhas. Hoje eu acho que as pessoas têm uma consciência maior da importância da alimentação, da capacidade, né, que a alimentação tem aí de influenciar nosso organismo positivo ou negativamente em diversos aspectos. E as pacientes, durante o tratamento oncológico, nós temos uma mudança direta, paladar, efeitos colaterais, gastrointestinais, né, que são difíceis de serem manejados com medicamentos. A gente tem questões sociais também que interferem, né, nesses efeitos colaterais. E o que eu percebo é que o suporte nutricional melhora muito, né? Melhora essa aresta dos efeitos colaterais diretos e imediatos da quimioterapia. E também, nesse momento, né, Ali, o que eu vejo a sua intervenção tendo um efeito a longo prazo. Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de te dizer isso, mas eu fico muito contente de perceber mudanças nas rotinas das pacientes que se sustentam, né? Não é aquela mudança ali só pontual, uma coisa que a paciente não consegue incorporar um hábito, né? Aquelas dietas malucas, né? A gente Sim, vê sim. essa mudança de hábito. E hoje, para o câncer de mama, manter bons hábitos alimentares, controle do peso, vai ter uma importância também na recorrência. Você fala tanto da remissão, né? E realmente a gente tem estudos mostrando a importância da alimentação e do controle do peso, atividade física, nas taxas de recorrência. Então, eu vejo que as pacientes que têm esse suporte nutricional, elas têm realmente mudanças de hábito que se sustentam e que vão ser benéficas durante aí todo o acompanhamento oncológico, né? Não só durante a quimio. Que legal, doutora. É bom ouvir isso da senhora.
a doutora Larissa me deu liberdade de chamá-la de Larissa antes da live, Sim. mas é força do hábito. Eu, como me relaciono com bastante médico, até sempre doutor, doutor, às vezes vai escapar doutor, mas eu sei que a senhora me deu essa liberdade, viu, Larissa? Senhora também vai sair, você é jovem, vai sair de vez em quando, não é nada de propósito, é formalidade, é o meu jeito de relacionar, mas eu me lembro bem, viu? Agradeço o carinho de senhora me permitir chamá-la de Larissa, agradeço o carinho de me permitir ela chamar de você, mas se sair diferente não é de propósito, não é por maldade não, tá Tudo bom? bem, não tem problemas com isso não, é só para te deixar à vontade mesmo. Tá bom, que legal, e agradeço. E eu fiz, a audiência fez algumas perguntas, eu até mandei para a senhora, e elas estão aqui. Eu posso ir puxando e a gente vai Claro, conversando vamos lá. delas, doutor? Então, olha lá, deixa eu puxar aqui algumas questões. Ela vai aparecer aqui embaixo. Se a senhora não conseguir ler, eu vou ajudando também. Então, uma das perguntas, ó, eu acho que a senhora consegue ler? Não Não? aparece, peraí. Para a senhora, eu Não, consigo. Se a senhora me pode permitir, ler, eu vou pode ler. lendo. Por favor. Imagina, e a audiência também vai falando para mim se consegue ler. Por que algumas mulheres fazem mastectomia e outras não? Muitas vezes, doutora, tem alguns termos técnicos de algumas pacientes que têm acesso à informação e às vezes eu vou pedir ajuda da senhora para traduzir para pessoas leigas, né? O que é mastectomia e por que algumas mulheres fazem esse procedimento e outras não, no câncer de mama. Ótimo. Mastectomia é a retirada da mama toda, certo? E realmente, em alguns casos, ela pode ser necessária e nós temos situações que a gente consegue preservar a mama. Classicamente, o tratamento cirúrgico do câncer de mama removia a mama toda. Mas com a evolução do conhecimento, hoje a gente sabe que a agressividade da cirurgia, cirurgias amplas, retirando grandes quantidades de tecido, não são fundamentais para o controle da doença. O que eu quero dizer com isso? Não são todas as pacientes que precisam de mastectomia, não são todas que precisam da retirada da mama toda. Quando que a gente preserva a mama? Quando é possível retirar o câncer todo com uma margem de segurança e manter um resultado estético adequado, né? A gente tem visto as pacientes cada vez mais jovens, que vão ter um impacto ali, né, no seu dia a dia, na qualidade de vida, na feminilidade, com a retirada da mama toda. E essas pacientes vão viver mais. Hoje, com as melhorias, os avanços que a gente tem no tratamento medicamentoso, no tratamento cirúrgico, as nossas pacientes têm vivido, né, uma vida normal depois do tratamento do câncer. E a gente tem que pensar na qualidade de vida dessas pacientes. Então, quando é possível retirar o tumor com uma margem de segurança adequada e ter um resultado estético adequado, né? Também não tem sentido a gente tirar ali mais da metade da mama e não conseguir devolver para aquela paciente um formato de mama adequado. Mas quando isso é possível, a recomendação é que sempre seja feita a preservação da mama. E aí nós associamos a radioterapia para o controle local. Então, por isso, algumas pacientes... Agora, tumores muito avançados, tumores extensos, tumores que comprometem vários pontos de uma mesma mama. Ainda são situações que nós precisamos tirar a mama toda. Que legal, doutora. E a senhora tocou no ponto principal, né? Eu até acabei não abordando, que é o tema da live, feminilidade e câncer. É muito sensível para a mulher a questão da mama, é muito sensível a questão do cabelo. E as minhas pacientes, e da senhora também, a gente já trocamos informações. Isso mexe muito com o emocional dessa paciente. Como é que a senhora faz para acolher essas pacientes, doutora, num momento tão delicado, né? Que ela está tão machucada, ela muitas vezes está se sentindo culpada por não ter culpa. Como é que a senhora lida com isso? É isso mesmo, né? Eu gostei muito de um post seu falando que não é castigo, o câncer não é um castigo, não é porque Deus está bravo, né? Porque a gente tende, quando tem um problema, achar um culpado, né? Procurar pelo menos um culpado ou um motivo. Agora, mais de 90% dos diagnósticos de câncer de mama, a gente não acha um motivo direto. Seriam aí, talvez, relacionados a hábitos de vida, mas ainda assim é muito difícil estabelecer uma relação direta. 10% vão ter relação com o histórico familiar e mutações genéticas. Então, essas seriam as pacientes que a gente acha um motivo para o câncer se desenvolver. Então, nesse momento de fragilidade, o que eu aprendi ao longo dos anos é tentar realmente acolher, não julgar.
porque cada mulher vai ter uma dor diferente. Tem uma que vai se incomodar muito com o cabelo, tem outra que não vai. Tem uma que vai chegar aqui e vai me pedir, tira as 2 mamas, que eu não me importo, não precisa reconstruir, eu quero ficar livre da doença. E tem outra que vai me dizer, doutora, pelo amor de Deus, me fala que vai conseguir salvar minha mama. Então, o acolhimento, né, Ale? Eu acho que é fundamental durante toda a jornada oncológica. A gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. Tem que individualizar, né? As necessidades de cada um são muito diferentes. E esse ponto da feminilidade, né, que foi aí o nosso foco principal, ele é tão delicado porque é uma coisa que tem tanto julgamento, né? Assim, a questão do outro olhar e achar que aquilo é fútil num momento de tratamento oncológico. Então, quem está fora, muito comum a gente ter esse julgamento do parceiro, da mãe, da irmã, né? Falar, poxa, mas você está preocupada com isso? Você tem que querer ficar curada. Mas faz parte da cura, né? O bem-estar, a qualidade de vida faz parte do processo de cura. Então, eu acho que não julgar é a minha principal ferramenta para lidar com esse momento. Que legal, doutor. E as pacientes suas são apaixonadas por você, elas Que admiram bom. você. Isso eu não te falei isso, né? Mas eu vou falar aqui ao vivo já, porque é incrível assim a admiração que elas têm por você, o carinho que elas têm por você, o quanto elas se sentem acolhidas por você, transpira assim, transborda delas. É muito bacana isso, porque é gostoso quando você tem um colega de trabalho, eu considero a senhora minha colega de trabalho, que tem esse suporte, que tem esse apoio, porque o meu foco é nutricional, mas existe todo um outro trabalho que precisa ser feito, que é da cirurgia, que é do tratamento, e que é fundamental ter alguém como a senhora ao lado, né? Então, fica aqui meu elogio para a senhora e elogio delas para você em relação à forma com que a senhora conduz. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Obrigada. Muito bom ouvir isso. Obrigada. E olha que legal, tem aqui a Mama, colocou aqui, doutora Larissa, muito acolhedora, médica querida, gratidão por estar comigo nos dias mais difíceis. Olha aí, para ver que não são só as pacientes que eu tive contato, outras pacientes da senhora também têm isso. Somos apaixonadas mesmo, é um ser humano excepcional. A Rose está colocando aqui. A Janaína, dia 13, vou me submeter a uma mastectomia. Janaína já está, acredito, não sei se com você, mas no caminho para fazer a mastectomia. E que legal, né? Obrigada por tudo, doutora Larissa Mandarano. É o Grandiene, eu acho. Grandinete Zílio. Grandinete, me perdoe, me perdoe. E a Josi, como amo doutora Larissa, já estou com 10 anos curada. Ela fez parte, olha que mensagem maravilhosa, né? Muito e traz esperança, né, mesmo. doutora Larissa? Traz esperança, porque as mulheres acham, muitas, eu quando tive câncer também, pensei no câncer de pâncreas, morreu, acabou, tive câncer, eu só ouço notícia de morte, então vou morrer também. Então, tem a minha história, tem a história da Josi aqui, que trouxe também, cuidada pela doutora Larissa, que está curada há 10 anos, olha que bacana. Sim. E a Josi foi uma jornada longa, viu, Ale? Como a sua. Foram várias cirurgias e vários procedimentos aí. E realmente a gente vai caminhando junto, né? Eu acho que essa sua expertise de estar do outro lado, né, Ale, também é uma coisa que não tem preço, né? Porque a maneira de abordar de quem já passou pelo processo com certeza é diferente, né? Foi minha esposa que abriu meus olhos, viu, doutora? Eu sempre cuidei de pacientes com câncer, há 20 anos eu cuido, só que eu nunca verbalizei que eu tive câncer, porque eu tinha um preconceito que eu achava que as pessoas me veriam como vítima. Vou falar que eu tive câncer, vão me achar que eu sou vítima, que eu sou coitadinho. Aí minha esposa falou, Ale, você nunca se comportou como vítima. E ninguém melhor do que a esposa para saber o que passa muitas vezes no nosso coração, né, doutor? Verdade. Então, ela me deu esse alerta e a partir desse momento que ela me chamou a atenção nisso, eu verbalizei isso publicamente nas redes sociais, aí as pessoas começaram a se identificar, falando, nossa, que legal, que bacana. Então, foi muito importante também, para a pessoa se sentir verdadeiramente que
além do profissional, tem alguém que entende muito bem o que é passar pelas dores, pela metástase, pela insegurança e outras coisas mais aí que fazem parte do meu dia a dia, né? Mas que bacana. E ó, olha, a Maria colocou, amo doutora Larissa, meu anjo, olha que bacana. A Pérez, 2 anos de cura, a doutora que fez minha mastectomia. Que legal, doutora, que bom. Quantas pessoas queridas estão entrando aqui, estão trazendo esse elogio para a senhora. Talvez eu tenho certeza que a senhora nem esperava Não isso, né? A senhora nem mesmo. imaginaria. Eu tenho certeza Muito disso, gostoso, olha. né? Mas olha, eu falo que eu sou abençoada. Deus vai mesmo colocando só pessoas boas ao meu redor, começando pelas minhas pacientes queridas. E a Sim, equipe que nós vamos montando, né, Ale? Sempre vem pessoas aí muito especiais, muito, né, ao muito nosso incrível. redor. E eu E fico olha muito que legal. feliz de te ter também agora junto aqui para a gente trabalhar juntos, né, Ale? Claro, claro, é um grande prazer para mim também. E olha que bacana, Patrícia, quase um casamento com a doutora Larissa, na alegria e na É tristeza, isso sem mesmo. dúvida, né? Na alegria e na tristeza, que legal a comparação. A Rose, 6 anos de cura, olha que lindo. Então, olha que bacana, doutora, a gente entrou nessa live para a senhora, é a condutora, né? Eu sou apenas um mentor aqui, um moderador, para trazer esperança, e as pacientes da senhora já estão trazendo essa esperança. 10 anos curada, 6 anos curada. Ninguém Então, melhor que olha, elas, né? melhor que elas para falar dessa resposta, porque Com eu não certeza. quero que as pessoas, quando recebam o diagnóstico do câncer, e nesse ano a estimativa são de 700 mil pessoas com câncer, elas achem que amanhã vai morrer. Eu não quero. Exato. E essa live que vai ficar gravada, pelo menos eu espero que fique, né? Que o Mark Zuckerberg não derrube ela, o dono do Facebook e Instagram, ela possa chegar exatamente nessa mulher que recebeu o diagnóstico de câncer nesse dia. Ela receba o vídeo nesse dia e ela possa enxergar que existe muita luz além do que ela recebeu no papel ou da notícia do médico. E É isso falando mesmo. dessa notícia, doutor, vou pegar outra pergunta aqui. Hoje, nosso tempo, a gente vai ficar até por volta de umas 20, 40, então eu vou aproveitar o tempo aqui para a gente abordar o máximo possível, doutora. É muito comum eu ouvir isso também, viu? Tomei mordida no peito, isso causa câncer? Nós temos vários mitos, né, sobre o que pode provocar câncer. E não, uma mordida na mama não vai causar câncer, nenhum tipo de ferimento na mama é capaz de provocar um câncer de mama. Às vezes, uma pancada, né, uma equimose, ali, um roxo que fica, um hematoma por qualquer motivo. As pacientes, eu acho que é tanto medo, né, Ale? Tanta angústia que o diagnóstico carrega, mesmo como você disse, né? A gente pensar nisso realmente quando recebe o papel, enfim. Já, esse medo já vem antes, já. Quando a paciente pensa na possibilidade de ter um câncer, já começa a encontrar outras saídas aí para isso. E muitas vezes elas deixam de procurar atendimento diante de um sintoma, se justificando com coisas que não têm relação, né? Então, não, apareceu um caroço aqui, mas meu neto, ano passado, bateu aqui, deu um chute na minha mama, por isso que tá com esse caroço. Foi uma mordida, né? Uma picada de pernilongo, enfim. Eu acho até importante a gente enfatizar isso, porque diante de qualquer alteração na mama, precisa procurar um médico para olhar e não ficar buscando justificativas. Mas, de uma forma geral, esse tipo de evento, de ferimento, machucado, não é capaz de causar um câncer de mama. A transformação ali da célula maligna, ela não se relaciona com o processo cicatricial, com ferimentos, né? Ela é uma mutação genética que acontece naquela célula, que geralmente é uma mutação esporádica, que vai acontecer só naquele tecido, não é uma mutação que a paciente já traz de família, tem casos que traz de família, mas isso é o mais raro. O mais comum é que seja uma mutação pontual, e é isso que vai provocar o surgimento do câncer. Nenhum tipo de ferimento é capaz de virar câncer de mama. Que legal, doutor. E a senhora trazendo isso, traz uma direção, né, para as pessoas, como a senhora falou, da mastologia como prevenção. Muitas mulheres devem, precisam buscar uma mastologista. Acho que o Brasil é um país que, é meu sonho, tá? Vai erradicar a mortalidade por câncer. Talvez a gente não consiga erradicar o câncer, mas quando ele aparecer,
todas as chances possíveis de eliminação dele. Eu espero que isso aconteça. E eu tenho recebido bastante elogio de outros médicos em relação ao trabalho do mastologista, por essa busca de exterminar a mortalidade por câncer de mama. Exterminar. E eu entendo que as mulheres precisam se apropriar mais, se aproximar mais do mastologista. A senhora enxerga dessa maneira também, doutora? Sim, com certeza. A mastologia, por incrível que pareça, é uma área pouco conhecida ainda, né? Apesar da gente falar tanto de câncer de mama e quem vive, né, isso no dia a dia, nós trabalhamos na área, trabalhamos com paciente oncológico, parece que é um assunto muito difundido, mas não é. Não é raro me perguntarem, você é médico, o que você faz? Sou mastologista. A pessoa continua com aquela cara assim de, nossa, o que será que isso significa, né? E então, assim, é importante a gente continuar divulgando, né? Não cansar, porque a gente tem que falar de prevenção, que são os hábitos de vida saudáveis, e do diagnóstico precoce, que é manter uma rotina de rastreamento, mesmo sem estar sentindo nada, e buscar ajuda sempre que sentir alguma coisa, não atrasar a busca por ajuda, né? Mas eu concordo com você, assim, meu sonho é a gente tornar a jornada do câncer de mama mais leve, e realmente fazer com que essas pacientes vivam muito e vivam bem, né? Acabar com a mortalidade pelo câncer. E pensando nesse viver muito e viver bem, doutora, a senhora comentou algumas coisas sobre alterações na mama. Tem até uma pergunta sobre isso, eu vou puxar aqui, ó, que foi em relação ao bico do peito. Deixa eu puxar a pergunta, eu estou buscando aqui. Achei aqui, ó. O bico do meu peito é invertido. Será que tem mais risco de câncer? Como é que funciona isso, doutora? O que a mulher tem que prestar atenção na mama dela? Legal. O bico invertido, ele pode ser um sinal de câncer quando ele aparece ao longo da vida. Quem já nasceu com o bico invertido, isso não muda o risco de câncer de mama. Então, por isso que é legal a gente sempre falar do autoconhecimento, a paciente se olhar, se tocar, se conhecer, para notar mudanças. Então, quem nasceu com a mama, nós temos assim 1 milhão de tipos de formas, tamanhos, posições do mamilo das mais diversas, não existe certo e errado, cada uma tem a sua. Inclusive bico para dentro, bico para fora, bico grande, bico pequeno, e nada disso realmente aumenta a predisposição de câncer de mama. Agora, se isso mudar, né, o bico era para fora, de repente entrou para dentro, opa, então, mudou, preciso procurar um mastologista. Então, alterações do mamilo, o bico que entra para dentro, feridinha que aparece no mamilo, secreção que sai pelo mamilo, alteração na pele, o mamilo às vezes fica grosso, fica uma pele grossa, parece uma casca de laranja, a gente fala. Isso pode acontecer também, alterações da pele em outras áreas da mama, alteração da cor do mamilo ou alteração em lugares, pontos específicos da pele da mama. E claro, o nódulo, né, que é o mais falado aí, a presença de um nódulo palpável é sempre importante procurar. Se o acesso for mais fácil, né, a sua ginecologista, procure sua ginecologista, ou se você tiver acesso a um mastologista, é sempre interessante já procurar um especialista. Que legal, doutora. E pensando nessa telemedicina que hoje abriu portas para o mundo, né, não só portas para o Brasil, vamos imaginar nas 5.570 municípios que nós temos no Brasil, a maioria não tem nem médico, né? Quanto mais mastologista. Estou mentindo? Não, é verdade. Como é que uma mulher que está em contato, por exemplo, ela está assistindo uma live, gostou da senhora, ou gostou de outro mastologista, ela conseguiria dar um primeiro passo numa telemedicina com a senhora para dar uma direção? Porque ela está com a suspeita. Até ela ir para outra cidade vão demorar meses ou semanas. E quem está com câncer ou quem está com dúvida tem pressa. Ela poderia já fazer um primeiro contato online com o mastologista pela telemedicina? O que a senhora sugere? Não, sem sombra de dúvida. Essa foi uma das coisas positivas, se a gente pode dizer assim, que a pandemia nos trouxe, que foi acelerar essa telemedicina, legislação sobre isso e tornar mais habitual essas consultas virtuais, né? Então, a consulta por telemedicina, a gente consegue adiantar muita coisa. Já consegue pedir exame, já consegue avaliar caso já tenham sido feitas mamografia, ultrassom, a gente já consegue pegar a história da paciente,
para fazer uma avaliação de risco, porque cada paciente vai ter um risco diferente de desenvolver câncer de mama. Eu acho também sempre interessante reforçar que toda mulher tem risco de ter câncer de mama. Quando a gente olha para a população feminina, né, como um todo, esse risco fica em torno de 12%, é um risco muito alto. Então, não existe mulher que não tenha risco. Toda mulher tem risco de ter câncer de mama. E então, assim, a telemedicina, esse risco ele pode ser um pouco maior, um pouco menor. Com isso, a gente já consegue, numa conversa, tirar a história, buscar os exames anteriores, conhecer o histórico familiar dessa paciente. Então, sem sombra de dúvida, se você tiver uma dificuldade de agendar um médico presencialmente, porque não tem ali próximo à sua casa, hoje a gente tem esse recurso da telemedicina. Eu já atendi paciente também fora do Brasil, por telemedicina, e a gente ainda tem na mastologia a importância do exame físico, né? Então, em algum momento, essa mama precisa ser examinada, mas não necessariamente no primeiro momento. Isso pode ser no planejamento da cirurgia, pode ser num segundo momento aí, mas o primeiro contato por telemedicina é o que você falou. Quem tem câncer tem pressa, e o tempo, né, é imprescindível para uma boa evolução. Então, vale a pena sim buscar um profissional por telemedicina, sem dúvida. Legal. E no final dessa live, doutor, eu quero muito que a senhora divulgue. Vou deixar marcado o Instagram da senhora. Quem for seguidor meu, eu peço para seguir a doutora Larissa. Depois vou pedir como é que a pessoa pode entrar em contato com a senhora, mas eu vou deixar esse ponto para o final. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou tomar a liberdade de trazer para a senhora, que é da Ive. Ela colocou assim, ó, tive adenocarcinoma de pulmão direito. Há possibilidade de eu ter câncer de mama? Minha mãe teve câncer de mama, teve alta com 5 anos, mas no 6º ano apresentou metástase e faleceu. Meus sentimentos, viu, Ive? O que você fala, doutora? A mãe que teve câncer de mama e ela teve câncer de pulmão, foi isso? De pulmão, foi isso mesmo. Eu acho que ela precisaria de uma avaliação genética, né, Ali? Junto com o nosso time Claro. multidisciplinar aí, né? Nós temos um mastologista, oncologista, um nutricionista, fisioterapeuta, radioterapeuta e o oncogeneticista, que é quem faz essa avaliação de risco de câncer familiar, não só câncer de mama, outros tipos de câncer também, né? Precisa ver a idade da mãe para saber se tem outras pessoas, outras pessoas que se relacionem ali na família com câncer de mama também, para ver se ela tem risco de ter câncer de mama. O fato dela ter tido câncer de pulmão isoladamente não aumenta o risco dela desenvolver câncer de mama. Mas claro que também não diminui, né? Então eu sempre falo isso, assim, esse risco de 10 a 12%, não tem nada que possa diminuir esse risco. Assim, diminuir a zero, né? Ele reduz um pouco, mas nunca vai ser zero. Então, pode acontecer de, infelizmente, ela ter um outro câncer aí no futuro, ter um câncer de mama? Sim. Mas sem a gente ter uma mutação genética identificada, isso é pouco provável. Tá. Que legal. Obrigado, viu, doutora, por responder. Aí vem a minha paciente, eu que cuido dela, da parte nutricional, e Que depois bacana, que eu vou bom. aprofundar nessa parceria com a senhora, com o oncogeneticista e outras pessoas. Que legal. Ótimo. Tem uma pergunta que é voltada para a nutrição, mas eu vou dar atenção para a parte médica, depois eu vou pedir para a Sandra me fazer essa pergunta no privado, na caixinha do Story, que eu vou ter o prazer de responder. Aqui, deixa eu puxar as outras questões, doutora, que a gente conversou antes da live. Esse aqui que está bem comentada durante esse mês, o mês passado, né? Doutora, a terapia CART, a CART famosa, CART-cel, é indicada para câncer de mama? Como é que está hoje essa história? Eu gosto de falar do Carticel porque o primeiro paciente tratado foi aqui em Ribeirão, né? Foi um paciente aqui da faculdade, da USP, e em Ribeirão. Por enquanto, o Carticel ainda ele só está validado para os tumores hematológicos, né? Para os linfomas. Então, é uma terapia celular que modifica aí as células de defesa do organismo do paciente e devolve essas células para que elas mesmo ataquem o tumor. Então, a gente ainda não tem validação para mama, que eu saiba também ainda não está nem em estudo para câncer de mama, mas é uma área muito promissora, né? A gente teve resultados maravilhosos aí com pacientes com linfoma, vem tendo bons resultados e
o racional por detrás dessa terapia é muito interessante, que é usar o próprio sistema imunológico do paciente. Isso é muito incrível e tem até alguns trabalhos, doutora, que eu tenho utilizado da melhora da saúde nutricional, em especial da microbiota, por meio da alimentação para potencializar quimioterapia e imunoterapia. Que Então, bacana. é incrível o poder que tem a alimentação ao lado da boa medicina, né? Isso é uma coisa muito bacana, muito especial que tem acontecido. Obrigado pela resposta. E aí eu vou puxar mais outra aqui para a gente aproveitar nosso tempo. Olha que bacana, isso é muito comum. Depois de quanto tempo de cirurgia de mama posso fazer exercícios? Vai depender da cirurgia, né? Então, de uma forma geral, a partir do momento que a pele está cicatrizada, a gente já pode fazer exercícios. Hoje a gente tem a fisioterapia mais próximo ao cirurgião, também trabalhando mais precoce a mobilização do braço, do ombro, mesmo ali da mama, num pós-operatório mais precoce, mas não exercício físico em si, aí é fisioterapia, não é assim na academia, né? É uma fisioterapia com exercício físico dirigido. E de acordo com o processo cicatricial, com o tamanho da cirurgia, a quantidade de tecidos ali que precisa cicatrizar, a gente vai ter um intervalo diferente. Então, pode variar de 15 dias até 30, às vezes 40 dias sem uma atividade física mais vigorosa antes de retornar à atividade física. Então, depende da cirurgia e precisa seguir a orientação aí do seu cirurgião. Que legal, E doutora. E a ideia, por favor. desculpa, Lê, que eu acho interessante. Todas essas perguntas, elas têm um lado nutricional sempre importante envolvido junto, né, Lê? Então, o processo cicatricial vai depender de uma boa nutrição, a recuperação imune vai depender de uma boa nutrição, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa parceria multidisciplinar em todas as situações. E eu tenho visto, doutora, o quanto os pacientes têm se beneficiado, porque assim, a maioria dos pacientes com câncer procura um tratamento oncológico. Ele teve câncer, ele sabe que teve pela mão de um patologista. Alguém médico deu essa notícia para ele. Ele não pega um tumor e fala que aquilo é câncer. Foi um médico que trouxe. Uhum. Então, essa proximidade do paciente com o médico já acontece. Quando a gente consegue potencializar o trabalho do mastologista, do oncologista com o nutricionista, aí eu começo a ver resultados extraordinários. A pessoa que não tinha resultado com imunoterapia, tendo resultado com imuno, paciente que não tinha resultado com químio, começando a ter resultado com químio, isso em PET scan, não é na fala do Alexander, não. Na fala do PET scan, na fala do CA19, e aí por diante. Então é muito bacana essa soma de esforços, né, dessa equipe multidisciplinar. Que bom que a senhora trouxe essa visão, esse olhar também. Fico muito contente. E tem um ponto de multidisciplinaridade que eu tenho trazido para as pessoas, doutora, e até aproveitando aqui, ó, tem uma seguidora que falou, mas a imunoterapia ela não ocorre pelo SUS. A senhora quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Sim, a gente tem vários tratamentos do câncer de mama que, infelizmente, não são cobertos pelo SUS, né? A imunoterapia é uma delas mesmo. O Carticel, ele é um tipo de imunoterapia, né? Mas a gente realmente ainda não tem ele pelo SUS nem para os tumores hematológicos, né? Mas ele também não faz parte ali ainda das opções terapêuticas para a mama. Agora, a gente tem imunoterapias para câncer de mama com excelentes resultados que a gente já consegue usar na medicina privada, na saúde suplementar, nos convênios, e que infelizmente não estão disponíveis pelo SUS. Quando existe indicação, algumas pacientes encontram aí algum outro caminho para conseguir essas medicações, né? Mas elas não estão no nosso rol mesmo de opções de tratamento pelo SUS. Infelizmente, no SUS a gente tem um arsenal ali para utilizar no tratamento do câncer de mama que é mais limitado mesmo. E valorizando muito essa questão da equipe multidisciplinar, doutora, eu tive o privilégio de conversar com uma advogada que também se chama doutora Larissa. Ela fez live aqui conosco e ela trouxe a oportunidade, assim como eu tenho conquistado com os pacientes, de conseguir a imunoterapia por mandado judicial. Uhum. Então, brincando um pouquinho com a Constituição, né? Artigo 196,
a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, existe essa abertura legal, jurídica, da pessoa que estiver assistindo a gente aqui, gravado ou ao vivo, tanto de encontrar em contato com a doutora Larissa, que fez live conosco, ou com o advogado da sua confiança, né? O mais importante é que esse profissional, advogado, ele tem ferramenta jurídica, tendo a autorização do mastologista, do oncologista, de buscar esse tratamento, mesmo que o SUS não dê no rol da ANS. Então, eu deixo mais essa porta aberta, exatamente porque a nossa missão é abrir portas e esperança, e não deixar a pessoa falando, ai meu Deus, fica brava com o SUS, fica brava. Não, vamos arrumar solução. A função nossa aqui é arrumar cada vez mais solução. E tem alguns medicamentos que são muito caros, por exemplo, imunoterapia chega a custar 700 mil por ano. Quem vai bancar isso é o Estado. Nós já pagamos muito imposto, é só na nossa, doutor? Concordo plenamente. Já está pago, né? Já está pago muito imposto. O mês passado, agora, foi a declaração de imposto de renda, é muito dinheiro. Né? Mas que legal. E olha aqui, a Josiane colocou, eu tive um triplo negativo, ele seria necessário imunoterapia? Como é que é, doutora, para o câncer triplo negativo? O câncer triplo negativo é um dos tipos mais agressivos que a gente tem de câncer de mama, né? E a imunoterapia vem tendo bons resultados nesse tipo de tumor. Hoje a gente usa a imunoterapia antes da cirurgia, nas pacientes com câncer de mama, triplo negativo. E tem tido, assim, resultados excelentes. Na minha experiência, os tumores regridem, a gente percebe, assim, né? A vantagem da gente fazer a quimioterapia antes da cirurgia é ver essa resposta em vivo. Você não precisa de nenhum exame. Aqui no exame físico eu consigo perceber um tumor ali de 2, 3 centímetros, que ao final do tratamento desaparece completamente. Então, a gente tem, sim, para tumores triplo negativos, o benefício hoje de associar a imunoterapia antes da cirurgia e depois também como tratamento de manutenção. Que legal. E, doutora, quando se fala de cirurgia, todo mundo tem medo, né? Eu já fiz bastante, então acho que meu medo já passou. Mas as pessoas têm medo. A pessoa nunca fez cirurgia. Ai, doutora, eu gostei de você, eu conheço outra pessoa que operou, mas eu tô com medo de operar. O que você fala para essa mulher, doutor? Olha, Lê, difícil me falar que tá com medo de operar, viu? Olha que legal. Elas sentem medo mais lá na hora, né, da cirurgia. Tá. E quando é lá no centro cirúrgico, eu sempre brinco. Eu acho estranho quem não tem medo, né? Porque é normal você estar ali naquele momento se entregando na mão do anestesista. É uma anestesia geral, né? Então, sentir um friozinho na barriga eu acho até natural e saudável. Claro. Mas com medo de ir realmente para o procedimento, eu acho que o medo da doença, né, é tão maior que eu acho que o medo do procedimento cirúrgico acaba ficando em segundo plano. Que legal, doutora. Bom ter essa experiência da senhora exatamente para que a gente possa abrir nova mentalidade, né, sobre esse procedimento. Porque o câncer é uma doença que ela está na boca do povo, qualquer lugar, você chega na fila de um banco, você chega na escola, você chega na casa de amigos, sempre tem alguém que fala, nossa, fulano de tal teve câncer, nossa, fulano de tal teve câncer. Mas, ao mesmo tempo, é tão distante a busca por um tratamento adequado, né? A busca por um profissional capacitado, uma busca por um acompanhamento nutricional decente, né? Não, como a senhora falou no começo da live, essas dietas radicais que só, a visão minha, tá? Só destrói a vida do paciente. Destrói a vida do paciente, ele não consegue se manter e ele se sente duplamente frustrado. Primeiro, porque não conseguiu entender por que ele teve câncer. Segundo, porque ele fala, isso que vocês estão me indicando comer, eu não consigo fazer, eu estou me sentindo péssimo. Exatamente. Né? É muito incrível. E a Patrícia colocou aqui, o tratamento com a equipe multidisciplinar é super importante, mas o pensamento positivo e a fé deixam o tratamento um pouco mais leve. E a doutora Larissa te motiva e passa muita confiança. Ó, doutora, que legal. Muito bom ter Minhas pacientinhas queridas. É muito gostoso isso, eu fico muito verdade, feliz. Muito feliz. E deixa eu pegar aqui, mas acho que a última pergunta, doutora. Tranquilo. A gente já fez, deixa eu ver aqui se eu já peguei todas. Olha que legal. Por que a quimioterapia não fez a minha amiga perder cabelo? Eu estou careca. E colocou um rostinho de emoji triste. Doutora, como é que faz? O que acontece?
existem várias quimioterapias diferentes, né? Então, igual você estava comentando aí do câncer e tal, a gente fala muito como se fosse tudo a mesma coisa e não é. Dentro do câncer de mama, a gente tem vários cânceres diferentes. A gente comentou aqui do triplo negativo, temos os tumores luminais, os HER2, enfim, são vários subtipos de câncer, cada um com um tratamento diferente. E de acordo com o estágio também, se a mulher está na menopausa ou não, o quimioterápico utilizado vai ser diferente. Então, falar, fez químio é muito genérico. Que químio que fez? Que remédio que usou? Foi o mesmo remédio? Não foi. Agora, mesmo dentro da mesma medicação, a gente tem uma variação por diversos motivos. Nutricional, imunidade, resposta à medicação. Então, de uma forma geral, a quimioterapia que nós usamos curativa para câncer de mama, que seria ali a base de antracíclicos, taxanos, cai cabelo, né? Principalmente quando a gente usa antracíclico, a queda de cabelo é muito frequente. Agora, existem outros esquemas quimioterápicos que o cabelo não cai muito, né? Que geralmente são esquemas que são usados em segunda linha, que não são a primeira linha para o tratamento do câncer de mama. E então a gente precisa saber que remédio que usou, se foi o mesmo remédio, se ela fez alguma. A gente hoje tem a touca térmica, que auxilia bastante, né? Na queda de cabelo, que é aquele congelamento do couro cabeludo que é feito antes da paciente receber a quimioterapia. Parece que é bastante desconfortável, eu nunca fiz em mim, mas o relato das pacientes é que não é muito agradável tolerar a touca térmica. E mesmo usando a touca, é super variável os resultados. Nós temos pacientes que nem parece que fez químio, que o cabelo quase não cai, e tem pacientes que têm uma perda importante do cabelo, mesmo com o uso da touca, às vezes usando a mesma medicação. Então, realmente, isso é muito variável. E mexe muito na feminilidade da mulher, né, doutora? Sim, Porque, por exemplo, eu já sou carequinha aqui, o pessoal não dá bola. Ah, carequinha e tal. Até outro dia eu estava numa feira, e aí fui fazer compra, acordo cedo, e aí eu comprei algumas coisas, aí três senhorinhas, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, elas falam, não, para você não cair o cabelo, você tem que pegar uma fruta tal. Acho que elas falam, eu vou passar abacate. Você tem que comprar abacate, você tem que comprar não sei o quê. Aí eu falei para elas, eu não preciso fazer isso. Aí elas olharam assustadas, mas por que não? Porque eu já sou casado. Elas morreram de rir, né? Porque a gente se preocupa quando não casou. Depois que casou, tanto faz se caiu ou não caiu. Mas na mulher é diferente, né? Independente, é um ponto social que é a feminilidade dela, né? É a marca dela, é a impressão digital dela, não é, doutora? Exato, exato. É a moldura do rosto, né? Como diziam os antigos, Né? o cabelo, né? E muda muito a autoimagem. Essa coisa da gente olhar no espelho e não se reconhecer, né? O homem talvez não viva isso tanto, mas a mulher que vive trocando de cabelo e aí muda de corte, pinta. Algumas vezes a gente faz uma mudança mais radical no cabeleireiro, você chega no espelho e já se assusta, né? Não se reconhece, demora uns dias para gostar daquela imagem que você está vendo no espelho. Quanto mais uma mudança tão radical como essa. O câncer, a gente tem o impacto na mama, que tem um impacto, essa questão do cabelo, tem um impacto da atividade dessa mulher enquanto mulher, tudo que ela fazia, que ela vai deixar de fazer, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da comida, cuidar do marido, enfim, que são coisas que fazem ela se reconhecer como mulher. É tanta coisa que fica comprometida durante o tratamento, né, que vai comprometer a feminilidade. Então, quando a gente fala, o cabelo é uma futilidade, esses dias eu até coloquei ali uma caixinha de perguntas também. E teve algumas pessoas que responderam, queda de cabelo é uma futilidade. É que é como se fosse a gota d'água, né? Tantas perdas, perdas e perdas, e mais uma perda, e é uma perda que todo mundo vai ver, que você vai te lembrar disso o tempo inteiro, né? O tempo todo. Então, é um contexto, né, muito difícil mesmo do tratamento. Por isso que a gente precisa de toda essa equipe aí em volta dessa paciente, ajudando ela a atravessar por essa fase. Doutora, eu vou aproveitar agora nos momentos finais, né, no minuto final, para a senhora apresentar o seu consultório, como é que alguém pode ter contato, mas antes disso, vou pedir licença para a senhora responder a pergunta da minha querida paciente Angélica, que eu atendi ela hoje, está muito bem, por sinal. Ela colocou aqui, doutora, o medicamento Taxol e Herceptin cai cabelo? Muito bom.
pouco, mas cai. O Herceptin não cai cabelo. O Herceptin é considerado uma terapia-alvo. Ele não é um quimioterápico propriamente dito, né? Ele vai atuar só em um tipo de célula, que são as células HER2. E ele vai ser feito durante um ano. Algumas vezes até as pacientes, erroneamente aí, mas de uma forma mais suave, chamam de vacina, né? Tomam uma injeçãozinha. Então o Herceptin não cai cabelo. O taxano pode cair, ele cai menos do que os antracíclicos, mas pode sim ter queda de cabelo, né? Ele cai cabelo, o taxano. Mas quando a paciente vem do ciclo ali, que as pacientes chamam, né? Vem a quimioterapia vermelha, que é contracíclico, e depois começa a branca, que são os taxanos. Com relação a vermelho, o cabelo dá uma melhorada durante o taxano. A gente já começa a perceber, às vezes, ali alguns brotinhos na cabeça, mas ainda muito frágeis. Que legal. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu quero muito agora, para as pessoas que estão aqui e não conheceram a senhora, essa live vai ficar gravada. Às vezes ela está numa cidade que não tem nem ginecologista, não tem nem médico, e ela percebeu um nódulo palpável e ela quer passar em consulta com a senhora, ela quer ter contato com a senhora. Como é que ela pode fazer isso? Explica para quem, as pessoas que já estão apaixonadas pela senhora, que são as pacientes, e as que querem se tornar apaixonadas para ter esse cuidado especial que só a senhora sabe fazer. Obrigada, Lê, pela oportunidade. No meu Instagram eu tenho o link ali para contato de agendamentos, né? Então, na minha própria página do Instagram fica bem fácil para poder entrar em contato com a secretária. Tem o meu site, que é Larissa Mandarano, que também é bem fácil, .com.br. E ali tem todas as informações de contato por WhatsApp, a gente consegue agendar e marcar uma teleconsulta se for necessário, planejar uma consulta presencial. Ou mesmo fornecer alguma orientação. No meu Instagram também estou super aberta. A gente não tem, né, Ale, como fazer consultas pelo Instagram, mas às vezes uma orientação ou outra para onde ir, quem procurar, pode me mandar um direct, estou sempre disponível. Quem me segue sabe que eu respondo todas as perguntas, às vezes não no mesmo minuto, mas eu respondo. Faço questão de valorizar todo mundo que está buscando. Como você disse, a gente tem que buscar nosso sonho, né? De ajudar todo mundo nessa jornada rumo aí à cura, né? Do câncer de mama. Que legal. Doutora, eu só tenho a agradecer a generosidade da senhora. Eu sei que a senhora está no seu consultório até agora, ficou até mais tarde, né? Para ter esse privilégio para a minha audiência, para as pessoas que aqui estão assistindo ao vivo e também assistirão gravado, de uma profissional de mão cheia, que eu admiro muito, que eu tenho o prazer de dividir pacientes, quero que mais pacientes minhas tenham a oportunidade de passar com a senhora, porque é muito mais fácil enfrentar o câncer quando a gente tem alguém do nosso lado com competência e com generosidade. A senhora tem isso de mão cheia e sobrando. Agradeço muito o carinho, falo assim de coração, foi um prazer enorme. Fico muito feliz do nosso trabalho junto, vejo excelentes resultados. A gente se cercar de bons profissionais faz toda a diferença mesmo, né? Então, câncer a gente não trata sozinho, vamos caminhando juntos e sempre o que tiver ao nosso alcance, né, Lê? Eu sei que você também faz isso, oferecendo o melhor para cada paciente. Obrigada. Legal, doutora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, pelos elogios à minha pessoa e obrigado a todos que estiveram aqui até o final. E mandem essa live para o grupo da família, para o grupo do WhatsApp, para o grupo de câncer de mama, porque através da informação a gente pode exterminar a mortalidade por câncer. Eu conto com vocês aqui nessa divulgação e obrigado pela presença. Obrigado, doutora, mais uma vez. Boa noite. Obrigada, Lê. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.